Agora, do outro lado, tem essa história das joias, né? Que eles estão querendo colocar isso, construir a narrativa. A gente não gosta de usar esse termo, mas a gente acaba caindo nele. Construir a narrativa de que é normal ele receber esses presentes, que é normal ele vender esses presentes e é normal ele conseguir esses presentes de volta, né? Josias, ontem, quando a gente trouxe aqui a fala praticamente ao vivo do Flávio Bolsonaro lá na CPI, ele falando, se o Lula usa aquele relógio, por que que o meu pai não pode pedir esses presentes de volta? Só que aí teve uma apuração muito interessante da Carol Brígido, aqui no UOL, com fontes do TCU, e diz que não, o TCU não vai devolver essas joias a ele. Para que Bolsonaro consiga essas joias de volta, que eles estão falando que é legítimo ele fazer esse pedido, ele vai ter que procurar a justiça comum. Será que vale esse desgaste? E esse não seria um desgaste? Seria a construção de uma narrativa de que isso é normal, é comum e é justo, Josias? É mais do que a construção de um enredo, Fabiola. Evidentemente, a defesa do Bolsonaro sabe que o TCU vai negar o pedido, não vai devolver as joias. O TCU sustenta exatamente o contrário, que as joias pertencem à União. Então, o pedido vai ser negado. E a defesa sabe disso. O que fará a defesa? Qual é o próximo passo? Ela vai judicializar a questão das joias. Há duas formas de judicializar. Ela pode apresentar um habeas corpus no Supremo pedindo a devolução das joias. Ou ela pode abrir um processo novo, novinho, em folha, na primeira instância do judiciário. Eu sou capaz de apostar com você, Fabiola, de que a defesa do Bolsonaro judicializará a questão das joias na primeira instância. Por que a defesa fará isso? Porque interessa aos advogados do Bolsonaro realçar que as joias constituem um problema da primeira instância e não do Supremo Tribunal Federal. Este caso, na opinião da defesa, deveria estar sendo tratado por um juiz de primeiro grau, não pelo Alexandre de Moraes no Supremo. Quando você judicializa no primeiro grau, você realça o problema. O advogado vai passar a levantar essa questão com maior tenacidade. Por que este caso continua sob a relatoria do Alexandre de Moraes na Suprema Corte, se o Bolsonaro já não dispõe de mandato de presidente e pela jurisprudência do Supremo, ele seria hoje um réu, um suspeito a ser tratado pelo Ministério Público do primeiro grau e por um juiz de primeira instância. Então, quando você judicializa o caso das joias, como parece provável que a defesa fará na primeira instância, ela começa a exibir o paradoxo deste caso, que é, de fato, um paradoxo, é um problema. Em algum momento, o Supremo Tribunal Federal vai ter que sanear esses processos que envolvem pessoas que não têm prerrogativa de foro pela função que exercem e que continuam lá, sendo tratadas pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa do Bolsonaro realçará esse problema, Fabiola. É justo ele pedir isso de volta, o professor Bairovic? Faz sentido? E como é que seria esse processo na justiça comum? Porque ele não tem mais foro privilegiado. Se ele quiser essa joia de volta, ele precisa ir bater na porta da justiça comum falando isso é meu, me pertence e eu quero de volta? Olha, eu convido a todos para a leitura do meu artigo de ontem, onde eu tratei exatamente isso, tá? Mas o que eu queria, respondendo à tua pergunta, é entrar. A primeira chave de leitura o Josias fez e com a competência de sempre. Eu gostaria de trazer uma segunda chave de leitura que está ligada, correlacionada àquilo que a gente falou antes, dessa mudança de imagem do Bolsonaro. O que ele quer fazer agora? Ele quer dar uma aparência de que ele é um legalista, ele está sempre ao lado do Estado de Direito. Então, o que ele faz com tudo isso? Ele diz, sustenta que o presente é personalista. Vem de um personalismo, quer dizer, é para a pessoa certa, é para ele e não para o Estado Nacional. Isso é um entendimento. Com isso, o que ele quer fazer? Ele quer criar argumentos para quebrar o dolo do crime de peculato. Existe um crime de peculato, está bem caracterizado. Ele quer mostrar que ele não teve a intenção de se apropriar disso, mas simplesmente ele imaginava,
pensava e foi até a justiça para saber se aquilo era ou não dele. Dá para perceber essa mudança, essa reviravolta com relação ao posicionamento jurídico do Bolsonaro. Ele está, primeiro, em razão da prisão preventiva, segundo, em razão dos crimes que estão aí e que estão consumados e descaradamente comprovados, não há dúvida sobre isso. Então, ele usa essa segunda imagem, mas sempre sem agressividade, sempre buscando ou fingindo buscar um caminho de legalidade. Essa é a estratégia dele. Agora, discutir se essas joias são ou não deles, ele vai buscar o quê? Vai buscar um juízo competente. O juízo competente, na visão dele, e não somente dele, é um juiz de primeiro grau, quer com relação ao inquérito criminal, quer com relação à liberação dessas joias. É isso que ele está tentando. Ele está, na realidade, como ocorreu o caso de lavagem de dinheiro, ele está também querendo lavar a imagem dele, mudar a imagem, passar uma toalha e muita água para lavar e descaracterizando crimes. Muito boa, tá querendo lavar a imagem dele, não só dinheiro. Tá aqui a coluna do Walter Mairovich, convite feito, convite aceito. Já li aqui, ó. Bolsonaro quer de volta as joias dos brasileiros, seu bolso em primeiro lugar. Muito interessante,